Nós hoje vamos conversar, convidamos aí o superintendente do PROCON, doutor Alexandre Rezende. Está chegando aí o horário da matrícula escolar, né? O momento da matrícula escolar. Você já procurou a sua escola? Você já fez a matrícula? Ganhou algum tipo de desconto ou o aumento? Você acredita que foi um aumento abusivo? Vamos falar a respeito de matrícula escolar. Daqui a pouquinho também tem material escolar e, claro, a estrutura do PROCON para atender o Estado, já que nós estamos fechando 2014, fechando o ciclo André Putinelli, e a partir de 2015 um novo governador eleito, Reinaldo Azambuja, assume também saber o que é que ele pega junto ao PROCON. Mas vamos começar a falar de matrícula escolar. Doutor Alexandre Rezende, superintendente do PROCON, bom dia. Muito trabalho agora neste período, doutor Alexandre? Bom dia, Marquinhos, bom dia a todos os ouvintes da capital. Realmente, nesse período, aumenta-se o consumo, aumenta-se as contratações de serviços, aquisições de produtos, consequentemente, aumenta a demanda do PROCON estadual de Mato Grosso do Sul e de todos os PROCONs municipais. Existe alguma tabela, alguma lei específica com relação ao aumento da matrícula escolar, para que o pai de aluno, olha, mas esse aumento foi abusivo? De que maneira o pai pode verificar isso? Perfeitamente. Na verdade, existe uma lei federal que regulamenta o assunto, e aí precisa ser feita uma análise de cada caso de maneira individualizada. Porque, exemplificando, você pode ter um reajuste aí de 3 a 4% que seja abusivo, e pode ter, segundo a legislação vigente, e pode ter um aumento de 15 a 20% que não seja abusivo. Isso vai depender muito do investimento feito na parte de estrutura física, de recursos humanos, no investimento feito ligado diretamente à parte pedagógica daquele estabelecimento de ensino. Ou seja, o reajuste para o próximo ciclo, para o próximo ano letivo, ele tem que refletir exatamente o mesmo percentual de investimento em estrutura física, em melhorias para a parte pedagógica da instituição. E quem fiscaliza isso? O PROCON é um dos órgãos que fiscaliza. Uma boa pergunta, certo? Porque os pais também podem fiscalizar e devem fiscalizar. Eles têm direito a ter acesso a essa planilha de custo operacional da escola, que por consequência gerou aquele reajuste, gerou aquela alteração, aquele índice de aumento na mensalidade escolar. Então, é importante que os pais saibam, quando se deparar com um aumento que a princípio parece muito alto, ele poderá sim exigir da escola que ela entregue a planilha de custo para que ele possa fazer a análise. É uma análise complicada, caso ele não consiga interpretar aquelas informações ali constantes nessa planilha, ele poderá então pedir auxílio ao PROCON para que nós possamos ajudá-lo a entender aquele reajuste. Por outro lado, se a escola se recusar a entregar essa planilha, ele também pode efetuar a denúncia no 151, que a nossa fiscalização de pronto irá até o local. Com relação ao material escolar, tem escola que abusa, né, na lista de pedido, pede gasolina, querosene, coisa que não tem nada a ver, né? Como é que é essa questão também do material escolar? Existe lei federal também para regulamentar esse assunto, e o material escolar, a regra principal é que tudo que for pedido nessas listas tem que estar diretamente ligado ao uso individual do aluno e ao uso pedagógico. Nada de pedir material de uso coletivo, como por exemplo material de limpeza, higiene pessoal. Isso jamais poderá constar nestas listas. Outro ponto importante é que a escola não pode determinar a marca do produto. Ela não pode escolher e determinar a marca. Isso fica a critério dos pais, comprar da marca que lhe agradar. E onde quiser comprar, né? E onde quiser comprar. A escola pode até, Sérgio, indicar uma livraria, mas nunca como única opção, de maneira impositiva. Ela pode falar, olha, nós já fizemos uma negociação, livraria X tem um desconto lá, é mais vantajoso para os pais, e o pai poderá verificar essa situação, mas nunca obrigar. Outro ponto também é que tem algumas escolas que começaram a cobrar taxa de material escolar. Ela pode fazer isso? Pode, desde que não seja a única opção. Aquele pai que tem menos tempo, ele poderá, em vez de sair às compras, pagar a taxa de material e ainda vai ficar bem contente. Agora, o pai precisa ter a opção, se ele quiser, de sair às compras, fazer a sua pesquisa, de andar e comprar da melhor forma que ele entender. Então,
pode existir, mas não pode ser também uma coisa, tem que ser mais uma coisa consensual e não obrigatória. Com relação, doutor, a entrega do material, por exemplo, a escola existe, dali que você tem que no dia, começa a aula, já aquele mundo de matéria, a gente leva um carro para trazer o material escolar. Esse material pode ser também parcelado, né, de acordo com a necessidade, ou ele tem que ser obrigatoriamente entregue lá no início do ano escolar? Pode ser fracionado, sim, né? Isso, ele tem que abrir essa conversação com a escola para ver quais são os materiais prioritários para aquele período inicial, e ele pode fracionar, sim. Ele deve procurar a escola para que ele possa ir, inclusive, não só por essa questão do volume, né, Sérgio, mas por uma questão de que o início economia, o início do ano é um período complicado, IPTU, IPVA, matrícula escolar, material escolar, e aí a pessoa já vem de um mês de dezembro, onde a maioria de nós aqui exageramos um pouquinho no consumo, já entramos aí o ano já meio que endividado. Então realmente é uma opção para o consumidor. Uma outra opção também é tentar reutilizar materiais do ano anterior, como régua, estojo, mochila, tesoura. Esse tipo de material pode ser perfeitamente reaproveitado. Quer dizer, a escola não obriga o aluno a ter o material zero, o material novo. De maneira alguma. A não ser o material de consumo, caderno, etc. Exatamente, ou um material didático, um livro, uma apostila, aí tudo bem. Mas nesse tipo de material que nós citamos aqui, ele pode sim, o pai pode sim reaproveitar esse material, porque é perfeitamente possível. Estou recebendo aqui um WhatsApp do nosso ouvinte, o Joaquim. Ele pergunta o seguinte: doutor Alexandre, no mês de dezembro tem aula até o dia 15. A escola ela pode cobrar alimentação por 30 dias sem ter esses outros 15 dias de aula? Não, porque a alimentação é uma questão, é uma taxa que ela cobra adicionalmente aí, né? E não pode, ela tem que cobrar na medida exata do qual a escola está prestando o serviço. Não pode cobrar por 30 e ofertar somente 15 dias. Uma coisa interessante também, ligada a esse assunto, é que nós também temos feito um trabalho preventivo muito forte. Há aproximadamente 3 anos, nós sentamos aqui com o Sindicato das Escolas Privadas do Estado de Mato Grosso do Sul e alinhamos. No mês de setembro tivemos uma reunião aqui com todos os diretores, ou grande parte dos diretores da capital e do interior do estado. E 10 dias atrás tivemos em Três Lagoas, com todos os PROCONs municipais reunidos, e dando a oportunidade, mais uma vez, de fazer um trabalho preventivo de orientação, de educação, para diminuir os problemas que chegam nessa fase, nesse período do ano. Então foi feito um trabalho muito forte preventivo e de orientação. E nos últimos anos a gente sentiu que houve uma melhora significativa. Esperamos que esse ano também seja um ano um pouco mais tranquilo e que a gente possa aí, ter um início de ano letivo com muita tranquilidade. Outra coisa que também causa preocupação é a questão da inadimplência. As escolas alegam um alto índice de inadimplência. E aí, algum tempo atrás, ficou uma dúvida: o que se pode fazer ou não pode fazer quanto àquele responsável financeiro que está inadimplente. Durante a vigência do contrato, é bom que se diga, o contrato ele pode ter vigência, neste caso, de 12 meses ou 6 meses. 6 meses mais no caso das universidades. Durante o período de vigência do contrato, a escola não pode tomar nenhuma medida que traga prejuízo pedagógico para o aluno. Porém, ao final desse contrato, no ato da renovação de um ano para o outro ou de um semestre para o outro, a escola poderá sim se recusar a fazer a matrícula daquele aluno ou do responsável financeiro inadimplente. Mas não pode segurar a transferência, por exemplo? De maneira alguma, não pode reter nenhum tipo de documento, não pode dificultar nenhum tipo de informação. Ela pode sim se recusar, como qualquer outro prestador de serviço, apesar de a gente achar e entender, e de fato é um serviço diferenciado, mas também em virtude de um grupo pequeno de inadimplente, não pode trazer prejuízo para aquele grupo muito maior que paga em dia e, sem dúvida nenhuma, vai acabar onerando. Quanto maior a inadimplência, quem paga em dia acaba pagando mais caro. Agora, com relação, quais são os cuidados necessários na hora de assinar o contrato com uma escola? O que é que os pais precisam se atentar na hora desse contrato, de assinar o contrato? O primeiro ponto é ligado realmente à questão financeira.
Não existe... Com relação à multa, inclusive, essas coisas, é bom que se tenha bastante cuidado nesse momento? Sim, e principalmente, Marquinhos, na questão que não existe mensalidade, não existe matrícula escolar. O que existe é semestralidade ou anuidade. Como assim? Vamos supor que você matriculou o seu filho no terceiro ano lá do ensino médio. Quando você faz o contrato, você faz um contrato anual, você faz um contrato no valor cheio. Se é R$100 por mês, você vai fazer um contrato de R$1.200. Certo. E podendo parcelar em até 12 vezes. Daí é o que a gente chama de mensalidade. Portanto, você tem que observar esse valor do contrato cheio e não pode ser cobrado nada a mais. Vou cobrar 1.200 mais a taxa de matrícula. Isso não existe. A matrícula nada mais é do que a primeira parcela da mensalidade, a primeira mensalidade desse parcelamento. E aí, o pai tem que ficar muito atento nisso. E também, essa questão referente às cláusulas contratuais que prevêem multa, também tem que ficar atento. Não pode haver multa acima de 10%, esse já é o entendimento da jurisprudência, e 10% em cima do saldo remanescente do contrato. Se você rescindir ele na metade do caminho, a multa é em cima daquele período que você está deixando de cumprir do contrato, os 10%, e não em cima da totalidade. Entre outros, essa questão do material escolar, na maioria das vezes está previsto no contrato, se é apostila, se é livro, isso também está previsto no contrato. Então, olhar com muita atenção antes de assinar. Marquinhos, pergunta ao superintendente se existe algum prazo para que as universidades entreguem o certificado de conclusão do curso. São dois documentos distintos, né? Esse certificado de conclusão do curso é um prazo bem menor. Habitualmente aí não existe nenhuma previsão legal expressa, mas não há como se justificar um prazo superior a 15 dias, por exemplo. E nós entendemos desta forma. Agora, o diploma, aquele que vem no papel todo diferenciado, que tem que ter a autorização do MEC, enfim, existe todo um processo burocrático por trás dele. Este demora um pouquinho mais e vai depender também da qualidade do material que você está solicitando que seja impresso o seu diploma. São 7h52, nós estamos conversando com o superintendente do PROCON, Dr. Alexandre Rezende. E a estrutura do PROCON para atender, não é? O Estado, nós sabemos das parcerias que tem com os municípios aqui do nosso Estado de Mato Grosso do Sul. O que é que o próximo governador, não é? O governador eleito Reinaldo Azambuja, vai receber com relação à estrutura do PROCON para continuar o trabalho? Olha, Marquinhos, ele vai receber um sistema estadual de defesa do consumidor informatizado, porque quando nós chegamos no PROCON em 2007, o atendimento era feito manual, com caneta. E hoje as audiências eram feitas no Word. Então ele vai receber um sistema estadual, que a gente chama de... O que é o sistema estadual? Todos os PROCONs municipais, PROCON estadual, Defensoria Pública, Ministério Público, Delegacia do Consumidor, que trabalha conosco no mesmo prédio. Então, ele vai receber um sistema informatizado e integrado, com todos os municípios do estado de Mato Grosso do Sul, integrado com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, através do SINDEC. Nós conseguimos aí motivar, incentivar os municípios a criarem PROCONs. Nós, quando chegamos em 2007, tínhamos menos de 10 PROCONs, hoje nós estamos deixando com 26 PROCONs municipais. Então, isso significa uma cobertura de mais de 80% dos consumidores mato-grossenses têm acesso ao PROCON. A proximidade, nós conseguimos aproximar o consumidor da defesa do consumidor. Quando chegamos ao PROCON em 2007 não tínhamos site, o PROCON não tinha site, que era uma coisa tão simples e básica. Hoje nós temos um site funcional, com várias ferramentas à disposição do consumidor, e isso reflete nos nossos números. Ainda em 2007, quando nós chegamos lá, a nossa média de atendimento não passava de 80 consumidores dia. Hoje, nossa média gira em torno de 300, 320 consumidores por dia. Então, realmente vai encontrar um órgão de defesa do consumidor consolidado, forte, com respeito, mais importante, viu, Marquinhos, com respeito e reconhecimento nacional. Eu ocupo hoje a diretoria da região Centro-Oeste, todos os PROCONs da região Centro-Oeste, dentro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Isso graças à credibilidade e ao trabalho de toda a nossa equipe.
Então nós conseguimos conquistar aí o respeito dos consumidores, de fornecedores e também do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Defesa do consumidor, às vezes, as pessoas acham que você faz como na época do Sarney, Sérgio, com truculência, de maneira ríspida, e não é assim. Hoje você faz defesa com diálogo, com conversa. É claro que em determinados momentos você precisa se impor, precisa realmente usar da força. Mas, de regra geral, a gente conseguiu aí trazer a população, fazer que a população criasse o hábito de reclamar. Porque conhecimento ela já tinha, e aumentou esse conhecimento em relação aos seus direitos, e mais que isso, criou-se o hábito de reclamar, até por uma questão de cidadania. Doutor Alexandre, não poderíamos deixar de tocar nesse assunto. Várias audiências públicas elas foram realizadas com relação às empresas de telefonia aqui no Mato Grosso do Sul. Depois dessas audiências públicas, o que realmente o consumidor sul-mato-grossense ganhou ou ainda está por vir? Olha, o consumidor sul-mato-grossense pode ter certeza que o serviço de telefonia vai melhorar, porque existem várias entidades aí envolvidas, inclusive a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, através da CPI, houveram audiências públicas na capital, no interior do estado, e já, de maneira comprovada, uma determinada operadora fez um investimento muito grande, significativo, dezenas de milhões de reais aí na região do Cone Sul. Isso, obviamente, que vai refletir aí a médio prazo numa melhora significativa do serviço naquela região, que é bastante precário. E nós estamos a todo momento. Ontem tivemos uma outra audiência pública no interior do estado, em Guia Lopes, onde a doutora Rose foi nos representar, faz parte da nossa equipe, e nós estamos discutindo esse assunto para que, de fato, e mais que isso, além dessas audiências públicas, transformar isso em ação. E nós temos conseguido fazer isso, é claro que não de repente na velocidade que nós gostaríamos, mas o consumidor sul-mato-grossense pode ficar tranquilo que o serviço de telefonia vai melhorar, ou nós vamos ter que aí fazer como uma prática, como na época do Sarney, um pouco mais truculenta, e suspender. Nós estamos preparados, caso isso não reflita em melhoria para o consumidor, estamos preparados para suspender a comercialização de novos acessos das operadoras até que elas consigam ofertar um serviço de qualidade para a sua base de clientes já existente. Agora, com relação à CPI mesmo, essas audiências, parece-me que as empresas aqui, pelo menos aqui no nosso estado, entenderam que realmente tem aí deficiência e parece-me que se comprometeram a melhorar essa situação aqui. Está sendo confeccionado um TAC, termo de ajustamento de conduta, onde as empresas se comprometem aí a investimentos em vários pontos para melhorar a qualidade do serviço. Agora é importante que se diga que os municípios, o Estado, eles precisam também fazer sua parte, viu, Marquinhos? Porque para que você possa ter um sinal de qualidade, de voz, de dados, você precisa ter torres, antenas. E aí, na maioria das vezes, em alguns municípios, existe lei municipal que limita a instalação dessas torres. E aí, tem um município, por exemplo, que não permitiu que instalasse uma torre por questões ambientais, a lei de urbanismo daquele município não permitiu. E aí, infelizmente, não foi possível, não tem como melhorar o sinal sem colocar essas torres. Então a gente tem que achar um ponto de equilíbrio, mudar algumas legislações municipais. E até o final do ano, eu ainda vou estar viajando para falar com alguns prefeitos, com câmaras municipais, até para a gente fazer essa integração, para que eles possam melhorar e flexibilizar nesse sentido da estruturação física, principalmente no que se diz respeito a essas antenas. Eu quero agradecer mais uma vez sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital, parabenizar pelo sucesso aí frente ao PROCON, pelo trabalho realizado. E tenho aqui uma última pergunta, não entendi direito aqui, mas vou tentar. Bom dia, referente a dias não úteis no calendário escolar, as escolas elas podem criar a próprio critério ou tem uma regra, principalmente em casos de creches? É o Ricardo que nos manda. Se também o senhor não entendeu a pergunta... Não, eu acho que eu entendi, porque às vezes a escola ela acaba criando, né, alguns feriados, emendando algumas e diminuindo efetivamente os dias letivos. Né? É bom que ele saiba que o MEC controla isso e existe um mínimo de carga horária
para cada série que a escola tem que respeitar. Se ela tiver, ela tem que cumprir aquela carga horária mínima de acordo com a série, de acordo com o período que o aluno estiver.